luz radiante, luz da alegria, luz da glória, Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciando mais este encontro de reflexão da palavra do domingo, né? Aqui retornando às atividades após a Semana das Dores, Semana da Quaresma, Semana Santa, perdão, e agora retornando para as nossas atividades no meio comum. Meus queridos irmãos e irmãs, segundo domingo da Páscoa, aonde celebramos o Domingo da Divina Misericórdia. Esta devoção que eu já falei aqui no canal sobre, que envolve a misericórdia de Deus, né? E a aparição de Jesus a Santa Faustina Kowalski, tá? E a devoção instituída também pelo Papa São João Paulo II, tá? Hoje se recomenda a entrada na igreja com a imagem da Divina Misericórdia. Eu imprimi na Barra, onde estou morando, né? Mas hoje estou no sítio. Hoje se encerra o Jubileu dos Adolescentes, que ocorre do dia 25, já ocorreu, né? Até o dia 27. Hoje se encerra hoje, então a recomendação é para se rezar pelos jovens. Eu sou jovem, então vou rezar por mim. E rezo por todos também. Lembrando também que durante os dias 28 e 29 se celebra o Jubileu das Pessoas com Deficiência. E do dia 1º a 4 de maio se celebra o Jubileu dos Trabalhadores, tá? E agora também lembrando, pela intenção da Igreja, que se renova neste período de sede vacante, que significa trono vazio, né? Período onde o Papa falece e daí se inicia os preparativos para o velório e tudo assim por diante, né? Missa da Exequia, luto, tá? Então, dentro deste período, a Igreja nos recomenda a duas intenções principais e que devem ser totalmente, vamos dizer assim, colocada no princípio, à frente de todas as outras intenções, que é a intenção pela alma do Papa Francisco, que Deus o acolha no céu, e também pelo conclave, que é o ritual religioso, né, onde se escolhe o Papa. Então, rezemos para que seja escolhido um Papa que seja agradável a Deus. Perdão. Bom, demos graças ao Senhor, que por meio de sua palavra nos encontra e nos convida a ser mensageiros da sua paz e do seu perdão. A liturgia põe em revelo o papel da comunidade cristã como espaço privilegiado de encontro com o ressuscitado, que nos pede uma fé renovada nele, sem necessidade de sinais. Celebremos este domingo da Divina Misericórdia, aproximando-nos de Jesus, livres de todo medo e reconhecendo como nosso Senhor e nosso Deus. Então iniciemos este momento de reflexão pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe a leitura, ela estará passando aí. Vocês podem pausar em ler e daí a gente retorna com a reflexão. Bom, retornando aqui, a festa da Divina Misericórdia, uma festa que ocorre em grande parte do Brasil. Eu cito o Misericórdia Brasil, a festa da Divina Misericórdia da TV Evangelizar e outras diversas festas que ocorrem por todo o Brasil e pelo mundo.
apesar de neste tempo sede vacante, né, a igreja se tem um período um pouco abalado, mas se permanece essa liturgia por causa que ela é uma liturgia solene que se deve ser celebrada. Tá? Na primeira leitura, lembrando que na Páscoa a gente vai ver sempre a leitura do Novo Testamento, ou seja, todas as leituras a partir de Jesus ali, né, da vinda de Jesus, e a gente vai acompanhar. Hoje a primeira leitura é do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 ao 16. Muitos sinais e maravilhas eram realizadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Eu peguei alguns trechos da primeira leitura, onde, citando a festa da Divina Misericórdia, vemos que se reúnem pessoas de todos os lados do Brasil para celebrarem a festa da Divina Misericórdia. Muitos estão à busca do Senhor, principalmente neste ano jubilar, onde somos convidados a ser peregrinos de esperanças, a caminhar buscando a esperança que é Jesus. Meus queridos, a primeira leitura é o convite a reconhecermos e a caminharmos juntos à igreja buscando a fé, buscando a esperança que é Jesus, buscando a cura e a salvação, a libertação. Esta é a primeira leitura, que mostra que muitos são os sinais e as maravilhas realizadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos, dos sacerdotes do tempo atual, dos bispos, diáconos, todo ministro do povo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, em si, este é o contexto da primeira leitura. O povo de Deus que busca, o povo de Deus que cresce e aumenta em número e busca o Senhor. Já no Evangelho, no Salmo, estava olhando para um e pensando no outro. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Meus queridos, a devoção da Divina Misericórdia, de Jesus misericordioso, ela é uma fé que envolve o Pai na sua infinita misericórdia e a Jesus, que é aquele instrumento utilizado pelo Pai que age na terra, que agiu na terra, o Espírito Santo que hoje age por nós. Então, este é um reconhecer da fé em Deus, da misericórdia de Deus e do crescimento do povo de Deus que busca a salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, segunda leitura, livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Cristo, fui levado à ilha de Patmos. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito Santo e ouvi atrás de mim uma voz forte, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Vês o Filho do Homem vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sabe, eu lendo isso, eu acabei lembrando dessa imagem da Divina Misericórdia. Eu lembrei, a hora que eu estava lendo esta parte. Não tenhais medos, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Escreve, pois, o que vistes, aquilo que está acontecendo e vai acontecer depois. Meus queridos, a gente reconhece na segunda leitura o Espírito Pascal, o Espírito do Cristo ressuscitado. Aleluia. Né? Aleluia.
Este tempo feliz onde reconhecemos que Cristo ali ressurgiu. E somos nós também convidados a passarmos pelas tribulações, por todas as provações e seguirmos perseverantes em Cristo, seguirmos firme em Cristo, para que um dia nós também possamos ressuscitar. Cristo ali diz: eu sou o primeiro e último. Por quê? Porque Cristo é aquele que vem morrer por nós, vem ser crucificado por nossos pecados. E é aquele que morre e agora vive eternamente. E a gente vê nessa segunda leitura um dos inícios das escrituras da Sagrada Escritura. O início ali da escrita dos livros sagrados, né? A gente vê ali o início, onde ele diz: escreve, pois, o que vistes, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. O testemunho, né? Então, este é outro também contexto da segunda leitura que nos lembra do testemunho do Evangelho. Testemunho, somos testemunhas de Cristo. E ao iniciarmos o Evangelho, a gente estava na segunda leitura Apocalipse e agora o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Por medo dos judeus, lembre que eu estou pegando só algumas partes do Evangelho. Por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Meus queridos, só lembrando que Cristo já ressuscitado aparece no meio dos apóstolos, tá? Mostrou-lhe as mãos e o lado, e novamente disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois dito disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoastes os pecados, eles serão perdoados, a quem os não perdoais, eles serão retidos. E os apóstolos contavam depois como testemunhas: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, a oitava da Páscoa, tá? Eu vou citando alguns momentos. Encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Cristo aparece novamente: a paz esteja convosco. Então ele disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creem sem nunca terem visto. Mas estes sinais foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos lembra, primeiramente, daquela fé fraca, de uma fé que necessita ali de ver, ela necessita tocar, ela quer uma fé material. A pessoa ali vemos que por medo dos judeus, os apóstolos se escondem para celebrar. A gente reconhecendo esse lado, vemos uma fé fraca, mas também recordamos do tempo onde os cristãos eram perseguidos, onde eles eram massacrados, então se havia necessidade de se esconder. Mas Cristo que está no meio de nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei no meio de vós.
e Cristo ali aparece dando a missão aos apóstolos, dando ali a missão, enviando os apóstolos. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoasse os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoais, eles serão retidos. A gente vê aqui então nessa liturgia a instituição do sacramento da confissão. Aos apóstolos que são ali em um futuro próximo, considerando o tempo litúrgico, né? Você vê que eles serão iniciados como os primeiros sacerdotes, até chegarmos aos que conhecemos hoje em dia. Mas é o início do sacramento da confissão. E também ao envio, Cristo envia a todos a sua missão. E ali reconhecendo a incredulidade de São Tomé, que diz que só quando ele tocar e ver, ele acreditará. E como Jesus disse, e não sejas incrédulo, mas fiel. Bem-aventurados que crerem sem nunca terem vistos. Então a gente tem uma fé aonde devemos ter uma fé, né? Aqui aonde devemos buscar esta fé que não se baseia em coisas visuais ou materiais, mas que se baseia em acreditar. Aqueles que têm fé acreditam mesmo sem ver. Então este é um convite de Jesus a nós, para que tenhamos uma fé mais sólida, sem medo das perseguições. E reconhecendo que o que está escrito na Bíblia é utilizado para que nós acreditemos em Cristo e reconhecemos Cristo como nosso Salvador e reconhecemos a bênção de Deus em nossas vidas. Então, a gente reconhece a nossa pertença a Cristo e também reconhecemos o anúncio do Evangelho. Somos testemunhas do Evangelho, então somos anunciadores. Reconhecemos ali no Evangelho a missão que Cristo nos dá de anunciarmos ao Evangelho, né? De acolher os irmãos e irmãs e também de termos fé, que embora poucos, possamos atrair muitos a Cristo, à luz de Cristo, não é? E bom, conquistados pela fé e pelos milagres realizados em seu nome, em nome de Jesus, muitos se converterão. Entendem? E a gente vê na segunda leitura São João, que foi exilado, né? Ele foi escondido por causa dele pregar o nome de Jesus, pregar a fé em Cristo. Ele foi exilado, né? Então a gente vê que mesmo ele sendo exilado, ele não perde a fé, tá? Ele segue firme. E reconheceremos então Cristo como centro de nossa vida. E lembrarmos também da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. E sabermos que, crendo em Cristo, seguindo firmes e caminhando, busco rumo à santidade em Jesus, nós venceremos a morte com fé em Cristo. E poderemos um dia alcançar a vida eterna e vivermos juntos ao Pai. Texto da liturgia: o envio, o testemunho, a missão dos apóstolos e a nossa missão e a nossa fé em Cristo Jesus, tá? Então este é o contexto da liturgia de hoje, que nessa divina misericórdia nos lembra que mesmo nós às vezes não acreditando, Cristo nos perdoa pela nossa falta de fé e que devemos buscar mais, acreditar sem precisar ver.
Então encerremos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro. Santo Agostinho diz uma frase que marca muito. Ele diz assim: Deus jamais permitiria um mal se desse mal Ele não pudesse tirar um bem. Se tua vida está difícil, se tem algo que você está passando de dificuldade, se Deus permitiu isso, é porque dessa dificuldade Deus quer tirar um bem. Talvez Deus queira te amadurecer, talvez Deus queira te forjar, talvez Deus queira te preparar para algo futuro. E talvez você nem enxergue que Deus está conseguindo tirar um bem agora, mas o Senhor tirará, porque Ele é Deus e Ele consegue todas as coisas. Está entendendo?